Deus, Caio Márcio, Arthur Franklin Mendes, Lucas Salata, Matheus Rodrigues Isidro e também o Matheus Gonchi. Os finalistas para os 200 borboleta. Índice 1,56,97, mais rápido das eliminatórias mais cedo, o Caio Márcio de Almeida. Antes, a gente vê a apresentação. Vinícius Moreira Lanza, o oficial de aqui me corrige, é Pedro França realmente. Agora o Léo de Deus. Participou dessa prova nas Olimpíadas passadas, melhorou muito em relação ao Mundial esse ano, quase pegou a final. Caio Márcio, um dos grandes nomes da natação do Brasil. 30 anos de idade tem o Caio. Foi ao Mundial no 100 borboleta, o Arthur Mendes. Agora Lucas Salata. Bronze no 100 borboleta nessa semana. Matheus Rodrigues Isidro. E pra gente fechar a apresentação, apenas 16 anos de idade, tem o nadador do Fluminense, o Matheus Gonchi. 1 minuto, 56 segundos, 97 centésimos de segundo, Mariana. É o índice para as Olimpíadas. O melhor tempo pela manhã, 1,57,98 do Caio Márcio, que nadou forte, ficou praticamente 1 segundo do índice para os Jogos Olímpicos. E quem nadou totalmente diferente do Caio, que se poupou, foi justamente o Leonardo de Deus, que fez o terceiro tempo, 1,58,98. Léo, bicampeão pan-americano esse ano, com 1,55,01, 11º tempo no mundo nessa temporada de 2015. ...200 borboleta final masculina começando agora na piscina da Unisul em Palhoça, Santa Catarina, na seletiva olímpica da natação brasileira. 200 borboleta, raias amarelas, eles brilharam nas eliminatórias. Caio Márcio mais acima e o Arthur Mendes mais abaixo. Aqui da direita para a esquerda, ou de baixo para cima, Matheus e Lucas Salata. Muito forte na prova, o terceiro de baixo para cima, o Lucas Salata. A virada dos 50 metros iniciais são 200 metros estilo borboleta. Raia número 5, 26,63, foi o melhor parcial da prova. Foi exatamente o nadador Arthur Mendes. O Léo de Deus em segundo, 26,87. E o Léo já começa a crescer agora nessa segunda parcial dos 50 metros, já começa a acelerar, aumentar a sua frequência de braçada, já colocando aí quase que um corpo à frente dos seus adversários. Léo de Deus está na raia número 3, ele é o terceiro de cima para baixo, o primeiro acima da raia amarela. Metade da prova sem borboleta, Léo de Deus começa a abrir. E passou 55,99. Apenas um comparativo nos Jogos Pan-Americanos, quando ele fez 1,55,01, ele passou bem mais forte, 54,70. Está na liderança, lá no alto, terceiro de cima para baixo, toca branca. Aqui embaixo, abaixo da raia amarela, Lucas Salata. Então, Léo de Deus lá em cima, Lucas Salata aqui embaixo, os dois mais rápidos da prova até aqui. Nesse momento, os 3 nadadores do Corinthians. O primeiro, Léo, segundo, Lucas Salata e terceiro, Pedro Vieira. Exatamente lá em cima, na raia número 2, é o primeiro acima do Léo de Deus, o Pedro. Última virada da prova, 50 metros finais, 200 borboleta, índice para as Olimpíadas, 1,56,97. 1,25,77 foi o parcial do Léo. Ele continua bem acima do que ele fez no Pan-Americano. Lá ele tinha passado 24,47, parece estar fechando um pouquinho melhor. Ele tem índice para as Olimpíadas nos 200 costas, o primeiro e único índice do primeiro dia da seletiva olímpica. Ele vem para a vitória, Léo de Deus lá no alto, acima da raia amarela. Disputa boa demais pela segunda colocação. Tem que fazer abaixo 1,56,97, 1,56,14. Ele é mais um brasileiro classificado, 1,56,14. Segunda colocação nessa prova, que recuperação do Caio Márcio. Ele acabou fazendo 1,57,67, mas não está classificado de qualquer maneira nos 200 borboleta. Ele se poupou nas eliminatórias e agora na final, Léo de Deus, mais uma prova na qual está classificado para as Olimpíadas. Mais uma prova para o Léo, né? Mais um nadador brasileiro aí com 2 vagas para os Jogos do ano que vem. Ele que no primeiro dia de provas, na quarta-feira, conquistou o índice para os Jogos de 2016 na prova dos 200 costas e agora conquista mais um índice na sua especialidade, a prova dos 200 borboleta. Uma temporada boa para o Léo, bicampeão pan-americano, quase bateu ali na trave no Mundial de Kazan quando ele terminou na 9ª colocação, conquistando uma vaga para a final por muito pouco. Tem o 11º tempo do mundo nessa temporada de 2015. Em Londres, na última edição dos Jogos Olímpicos, o Léo terminou na 21ª colocação com 1,58,03. A gente já vê a evolução do nosso nadador, vencendo agora 1,56,14 e já nadou bem mais rápido ainda nessa temporada, quase quebrando a barreira aí de 1,55 na prova.
A Mais uma prova... prova, 200 costas e 200 borboleta pro Cielo. Não, e olha, ele teve um programa interessante, que ele abriu a competição com 200 costas, depois ele nadou 200 livre. Hoje ele é o quarto tempo do revezamento 4 por 200, descansou um dia e veio para o 200 borboleta. Ele nadou a prova bem equilibrada, foi mais, em relação ao Pan-Americano, que é o melhor tempo da temporada, ele foi mais conservador, mas ele fechou melhor. O último parcial dele, 30-37, no Pan-Americano foi 30-54, mas ele ficou 1 segundo distante do que fez no Pan. Conhecendo o Léo, eu sei que ele queria mais, mas ele está garantido, essa vaga dificilmente ele perde. Léo de Deus a caminho da sua segunda Olimpíada. E já são 19 brasileiros classificados para 23 provas. Edmilson Ortiz. Ao lado do Léo de Deus, mais um índice conquistado, Léo. Você ficou um pouquinho acima do que fez no PAN. Está satisfeito com o resultado? O objetivo era garantir o índice ou queria mais? Então, primeiramente, boa noite aí para todo mundo que está em casa assistindo. É lógico que a gente, quando nada, a gente sempre espera um pouco mais da gente, né? Mas eu saio muito satisfeito da competição. Eu nadei minhas 3 provas, eu peguei o índice no 200 costas, o índice no 200 borboleta, tô com 4 tempo por heavy, 4 por 200. Então saio satisfeito. Por ser a última competição, a gente está um pouquinho mais cansado. Então, agora é descansar, a gente vai ter um tempinho para respirar. E ano que vem tem mais. Eu queria ter nadado na casa de 1,55, mas 1,56,1 é um tempo forte também, muito bom. E saio muito satisfeito daqui. Tá aí o Léo de Deus, achou? Legal, Laszlo Tchel, grande campeão dessa prova. Léo de Deus no costas, também no borboleta. Léo de Deus classificado na segunda prova para as Olimpíadas. 19 nadadores em 23 provas. É o resumo até aqui dessa seletiva olímpica do Brasil. E temos ainda mais algumas finais importantes, 400 livre no feminino e no masculino para você que nos acompanha no canal Campeão. Só para a gente fechar o pódio dessa prova, né? Léo de Deus, Caio Márcio e o Lucas Salata, conforme a gente acompanha agora. O Léo com 56,14, o Caio Márcio um pouquinho acima do índice, com 57,6, quase 7 décimos. Lucas Salata na terceira colocação, fechando esse pódio. Caio ficando